pessoal, eu sou Victor Sanches, do Colégio Rio Branco, e eu tô aqui fazendo esse vídeo pro Google Tutor. Esse aqui é a segunda parte dos tutoriais do Google Planilhas. Nessa série de tutoriais, eu estou tentando ensinar alguns básicos do Google Planilhas. No vídeo anterior nós fizemos essa planilha explicando várias funções. É bem interessante. E esse segundo vídeo eu vou querer trabalhar mais com essa função aqui do Google Planilhas, a função de gráficos. Você pode clicar aqui em cima em inserir gráfico, ou você pode ir no menu de inserir e clicar em inserir gráfico. Ele tem diversos tipos de gráficos para você poder usar. No momento a gente não vai conseguir visualizar nada, porque nós não temos nenhum dado, a nossa planilha está completamente em branco. Mas aqui nessas previews, você consegue ver como ficam a maior parte dos gráficos. Gráfico de pizza, de barras, de todos os jeitos, de todos os sabores. Você tem gráfico em mapa, tipo aqueles que você vê no seu livro de geografia. Gráfico de radar, tem diversos tipos de gráficos para serem usados. Essa ferramenta de gráficos ela é ótima. Por exemplo, quando você está estudando funções, sejam elas de primeiro ou segundo grau. Quando você quer expor dados de uma maneira mais visual, certo? Comparações entre dados, etc. Ok. Então, para começar, nós precisamos de dados para preencher a nossa planilha. Eu vou tentar continuar com o tema da aula passada, então eu vou escrever aqui um monte de frutas e nós vamos colocar o preço das frutas em um gráfico. Certo. Maçã vai ser 5, a banana 6, a ameixa 4, o abacate 3, o abacaxi vai ser 7, o mamão 8. Nós vamos clicar em inserir gráfico e olha que bonitinho. Já veio pronto. Ele pegou o intervalo de dados, tudo que a gente escreveu, né? Tudo que tem escrito na planilha. Ele colocou no eixo X essa primeira linha, né? E aqui na série ele colocou a segunda linha. Interessante que aqui nos números ele não te deixa colocar. Vou mostrar o que eu quero dizer. Ele não te deixa colocar o do B1 até o G1. Ele diz tipo inválido, porque aqui ele quer números, afinal de contas é um gráfico. E isso que a gente está tentando colocar são palavras. Não funciona. Gente, ele sugere estilos de gráfico que melhor adequam-se aos dados que você quer dispor. Então, nesse caso, ele sugeriu um gráfico de colunas, um gráfico de barras e um gráfico de pizza. O gráfico de pizza, você pode ver que ele até dispõe aqui a porcentagem de quanto seus dados representam do todo. Realmente muito interessante. Se a gente quiser se aventurar um pouco aqui, a gente pode escolher outros tipos de gráfico de pizza, por exemplo. A gente pode até pegar alguns que não fazem muito sentido nesse contexto
o gráfico de mapa não vai funcionar nem um pouco, porque não existe nenhuma região que a gente queira dispor aqui os dados. Enfim, esses outros tipos de gráfico aqui que fogem muito dos sugeridos não vão funcionar com o nosso propósito aqui de expor os nossos dados. Muito interessante. Então, o que eu estava pensando para essa aula é, por exemplo, fazer o gráfico de uma função. Uma f de x é igual a x mais 1, que nós podemos colocar valores de x, ou só x, e pode ser 1, só que no caso nós vamos formatar para números, não moeda. Número 1, 2, ou melhor, menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. A função é f de x, x mais 1. Então a gente vai colocar aqui. Que vai ser a f de x. Claro, você, como é uma função simples, você poderia colocar menos 1, 0. Porém, esse não é o propósito do Google Planilhas. Nesse caso, a gente vai pegar esse valor de cima e vai subtrair 1. Então, a gente pode colocar o B2, adicionar um B2 mais 1, menos 1. E aí a gente pode usar aquela função que aqui você pode até, como está subindo aqui também, você pode colocar aqui P2 mais 1, puxar aqui, puxar aqui. Então, é engraçado que aqui a gente fez uma função também partindo do menos 2, e aqui a gente fez uma função partindo do menos 2 também. É bem interessante. Então, quando a gente jogar isso em um gráfico, você pode ver que ele sugeriu aqui o gráfico de dispersão. Ele é uma linha reta, uma função de primeiro grau, sem expoentes nem nada do gênero. Bem interessante. F de x, né? Y, vertical, e x, que na horizontal a gente poderia chamar de y aqui. Certo? Outra coisa que eu acho que ficaria legal aqui é fazer, por exemplo, uma função de segundo grau. Então, x ao quadrado mais, eu não sei, 5x mais 5x mais 2. Que esses podem continuar sendo os valores de x. Porém, aqui para o
y ou f de x, a gente vai ter que fazer algo mais complexo, né? Então, a gente vai ter que pegar aqui igual, abre parênteses, pegue esse de cima. A gente vai ter que elevar o x ao quadrado. Então, você vai colocar o acento circunflexo, que significa elevar, o 2, né, que é o quadrado. Aqui a gente pode colocar isso entre parênteses, mais esses parênteses. Essa parte aqui é mais matemática, mais complexa. Então eu peço que vocês aguardem aí. A gente tem o x, que é o B2, vezes o 5. Então a gente vai ter que colocar o asterisco 5, asterisco é o sinal da multiplicação, mais 2. Caso você não lembre, as equações de segundo grau têm sempre ax², bx mais c. 2 é o c, 5 é o b. E aqui no caso não tem nada, mas então o a é 1. A gente pode pegar e arrastar aqui para o lado. E esse é o valor de y. Se a gente acabar inserindo um gráfico aqui, você vai ver que é uma curva mesmo, um gráfico crescendo exponencialmente. Ele não cresce linearmente, porque é uma função de segundo grau. A gente poderia até aumentar aqui, né, inserindo coluna, inserindo coluna, inserindo coluna, inserindo coluna, inserindo coluna, inserindo coluna. Ops, eu cliquei no errado. Inserir coluna, inserir uma esquerda e etc. Que eu poderia pegar esses dois, estender e ops. E pronto, ele vai, né, ficar mais claro essa exponencialidade. Se você acabar inserindo o gráfico, você vai ver melhor ainda que realmente está subindo, né? Esse aqui é o valor de y para o valor de x. Bem, essa aula se resume a isso. Eu queria falar dessa funcionalidade de gráficos, que é muito interessante, que o Google Planilhas tem. Quando você faz um Forms, por exemplo, uma enquete, você pode abrir no Google Planilhas com os resultados dessa enquete e gerar um gráfico para porcentagem de respostas de cada pergunta. E isso é bem interessante, né? Não é muito diferente do que a gente fez aqui, ao invés de serem números, vão ser qual resposta foi mais escolhida. Seria algo do gênero A tem 5 respostas de 10 votos totais, logo A tem 50% de tudo. E aí você pode criar um gráfico de pizza, por exemplo. É bem interessante. Mas para essa aula é isso.